Boa tarde, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? No momento ligado da palavra de hoje, eu quero começar uma pequena série que eu vou chamar de reflexões em minhas leituras diárias. O momento ligado na palavra pode ser fruto de leituras que temos pesquisado especificamente para este momento chamado ligado na palavra. Fruto também dos nossos momentos devocionais, talvez de uma leitura de um texto que a gente até ouviu de algum irmão compartilhando, de uma mensagem recentemente pregada. Mas eu pensei nestes próximos dias, próximas segundas-feiras, selecionar, compartilhando alguns versículos e algumas lições aprendidas dentro daquilo que eu li ou estudei recentemente em alguma leitura diária. E eu vou começar esta série citando um texto de 1 Crônicas capítulo 21, que foi uma leitura de ontem. Uma leitura de ontem, 1 Crônicas capítulo 21. Ok? E aí nós vamos refletir um pouco sobre o ocorrido aqui, quando Davi ele planeja enumerar, ele contar o povo, contar quantas pessoas ele tinha disponíveis para a guerra. E nós temos uma reflexão muito interessante sobre este episódio. Tá bom? Fique conosco, ligado na palavra. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas capítulo 21. Eu vou destacar alguns versículos apenas. Amém? Deus te abençoe. Vamos lá. Eu havia falado que foi no dia ontem, foi na reflexão, na minha leitura diária de anteontem, no dia 23, e hoje é dia 25, ok? Muito bem, capítulo 21 de 1 Crônicas, versículo 1 diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então Davi queria contar, fazer o recenseamento do povo de Israel de qualquer jeito. E o texto fala que isso foi uma incitação de Satanás a Davi para que ele numerasse. Joabe, um dos seus servos, um dos seus líderes ali, de soldados, tentou intervir, dizendo o seguinte: Disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Numerai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, ó meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Então Deus estava ali usando a vida de Joabe para tentar mostrar a Davi que não era momento, não havia necessidade de ele fazer aquela contagem. Aquilo causaria um delito, um grave problema para Israel. O que aconteceu? Prevaleceu a palavra do rei contra Joabe e foi feito o recenseamento. Aí descobriu-se ali que havia então 1.100.000 homens de Israel, do Reino do Norte, e mais os de Judá, 470.000. Então pelo menos quase 1.600.000 pessoas que estariam dispostas a ir para a guerra, ok? Muito bem, mas veja o que diz no versículo 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. E aqui a coisa fica bem mais grave, porque Davi deu vazão, correspondeu à incitação de Satanás, e levou avante, levou a cabo o plano dele mesmo, Davi, próprio Davi, quando Joabe tentou intervir. Mas o texto relata que este negócio não tinha aprovação de Deus. Isso me faz lembrar de alguns projetos que a gente pode ter, algumas ideias, alguns projetos,
para a nossa vida pessoal, ministerial também, qualquer aspecto, em que pode estar apenas sendo fruto de uma inclinação nossa, pessoal, carnal, às vezes até o inimigo também ele tenta instigar aquilo em nós para que o façamos de qualquer jeito, mesmo quando houver pessoas tentando mostrar que aquilo pode ser que não dê certo. E além disso, é constatar e chegar à conclusão de que Deus não estava naquele negócio, não estava naquele projeto, né? Vamos dizer assim. Então, Deus usa a vida de Gade, um profeta na época, né? Dizendo, versículo 10, vai e fala a Davi dizendo. Então, Deus mandou uma mensagem para Davi através do profeta Gade, né? E fez uma proposta ali apresentou 3 coisas para Davi e que Davi escolhesse uma delas, né? Então Gade vai até Davi, apresenta as propostas, fala que teria fome, teria também ataque de adversários, né? E que ele ficasse também nas mãos do Senhor. Então Davi opta, né? Ele escolhe o versículo 13 e diz o seguinte: então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas eu não caia nas mãos dos homens. Então Davi, ele preferiu que Deus tratasse na vida dele, do que ele caísse nas mãos dos inimigos. E o interessante é que Deus mandou então um anjo a Jerusalém para destruir, né? E ali o povo de Israel experimentou o juízo de Deus. E ali aquele 1 milhão de homens, quase 1.600.000 de homens, teve ali um abatimento de uma quantidade considerável de pessoas. Davi segue o relato aqui segue a sua continuidade. E disse Davi a Deus, no versículo 17, disse Davi a Deus, não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou que eu pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Acontece que o pecado de Davi trouxe consequências para quem estava com ele ou quem estava à volta dele. Ele tenta depois erigir alguém oferece um local, uma propriedade para ele oferecer um altar de adoração a Deus. Um homem chamado Ornã, né? E ali oferece para Davi de graça, né? Não, pode construir aí o altar. E olha a resposta de Davi. O que ele disse aqui? Disse Ornã a Davi, toma para ti, faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos teus olhos. Eu dou os bois para os holocaustos, o trigo para a oferta, tudo te dou. É tudo por minha conta, pode usar. O que disse o rei Davi a Ornã? Não. Antes, pelo seu valor, eu quero comprar esta propriedade, esta eira, né? Porque eu não tomarei o que é teu, e para o Senhor, o que é teu para o Senhor, e não tomarei, para que eu não ofereça holocausto que não me custe nada. Davi não queria oferecer nada para Deus que não custasse a ele alguma coisa, algum esforço. Eu fico pensando que às vezes para nós realizarmos as coisas para Deus também vai envolver esforço e dedicação. Pagar o preço, né? Pagar o preço. Então 1000 vezes caiamos nas mãos do Senhor. 1000 vezes paguemos o preço necessário e ofereçamos a Deus sacrifícios de qualidade para a glória dele. Amém? E sempre atentos a projetos pessoais que porventura estejamos levando a cabo, levando avante de qualquer maneira, quando possivelmente Deus não está neste negócio e está provando tal intento. Então que Deus nos ajude nesta missão, nesta caminhada, sempre estudando a sua palavra. Amém, irmãos? Então este foi a primeira reflexão dentro daquele plano de leitura bíblica anual. No dia 23 estava marcado para lermos 1 Crônicas 21. Então eu deixo esse momento, esse devocional para os irmãos. E juntamente comigo
você possa meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida e da sua família. E quando você puder, reserve um tempo aí e compartilhe conosco aquilo que você tem aprendido nos seus momentos devocionais de leitura bíblica, de oração, tá bom? E compartilhe com a igreja, com os demais irmãos, sabendo que tudo é para a glória do Senhor. Amém? Tenha um excelente final de tarde, uma ótima noite na presença do nosso Deus. Deus te abençoe.